Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje vamos resolver os problemas do PET 3, semana 2. Nesse bimestre as atividades vão ser um pouco mais corridas porque vocês farão também algumas atividades da Secretaria de Educação, então a gente não vai poder dar um intervalo muito grande entre as atividades do PET e atividades complementares, tá bom? Então vocês vão ver que vai ser uma atrás da outra, teoria no meio de exercício e assim nós vamos caminhando, tá? Vamos lá. A primeira questão. Na década de 1780, o médico italiano Luigi Galvani realizou algumas observações utilizando rãs recentemente dissecadas. Em uns experimentos, Galvani tocou dois pontos da musculatura de uma rã com dois arcos de metais diferentes que estavam em contato entre si, observando uma contração dos músculos conforme mostra a figura. Então veja que ele pegou dois pontos diferentes e a perninha da rã ela deu uma contraída. Então vale lembrar, né, gente, que contração de músculo se dá por meio de corrente elétrica, tá? Impulso elétrico. Tá? Então com certeza houve uma movimentação de elétrons, nesse caso aqui são íons, né, para fazer o músculo da rã se contrair. Interpretando essas observações com os conhecimentos atuais, pode-se dizer que as pernas da rã continham soluções diluídas de sais. Pode-se também fazer uma analogia entre o fenômeno observado e o funcionamento de uma pilha. Considerando essas informações, foram feitas as seguintes afirmações. Devido à diferença de potencial entre os dois metais, que estão em contato entre si e em contato com a solução salina da perna da rã, surge uma corrente elétrica, com certeza. Houve uma corrente elétrica ali porque houve um movimento da perna da rã. O movimento de músculo ele só se dá por meio de uma corrente elétrica, né? Uma corrente de íons. 2. Nos metais, a corrente elétrica consiste em um fluxo de elétrons, exatamente. Então, o fluxo de elétrons que passa, né, por dentro dos metais. Isso nós vimos na aula passada. Também nos comentários da atividade complementar 1, mostrei para vocês o que é um fluxo de elétrons. 3. Nos músculos da rã há um fluxo de íons associado ao movimento de contração, com certeza. Aqui íons, né, gente, porque são sais, né, não são especificamente elétrons, e sim um íon, né. Todo sal, quando ele é diluído em água, ele se dissocia em um íon positivo e um íon negativo. E os íons negativos eles se comportam exatamente como elétrons, tá? Então a letra E é a resposta correta porque todas as afirmativas estão corretas. 2. Suponha que um estudante em um laboratório precise ligar uma lâmpada que funcione com 9 volts. Ele possui 8 pilhas de 1,5 volts cada. Quantas pilhas ele irá utilizar em sua montagem? Bom, gente, se eu tenho 1,5 volts em cada pilha, eu tenho que ligar essas pilhas em série para que o potencial de cada pilha seja somado. Então, a cada 2 pilhas eu tenho 3 volts, 4 pilhas eu tenho 6 volts, 6 pilhas eu vou ter 9 volts. Tudo bem? Faça um desenho esquemático mostrando como foram ligadas as pilhas. Então, vou pegar aqui o mais simplesinho. Vamos fazer um desenho aqui das pilhas. Então, eu tenho uma pilha aqui. Vamos tentar desenhar, fazer... Eu não consigo... Queria colocar você aqui perto, deixa assim mesmo, tá bom. Então aqui tem uma pilha. Então agora vamos... Então quantas pilhas eu vou precisar colocar, né? Então eu tenho que colocar essas pilhas todas na sequência, uma da outra, para que funcione o meu aparelho. É muito comum, né, gente, a gente ter aparelhos que exijam essa configuração. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilhas aqui. Essas pilhas são ligadas em série, uma atrás da outra, estão vendo? Ao final de uma, no começo da outra.
1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada duas eu tenho 3 volts. Então 3, 6, 9 volts, certo? Esse é o desenho que vocês têm que fazer no pet de vocês. Terceiro, um chuveiro elétrico não está aquecendo satisfatoriamente a água. Para resolver esse problema, fechamos um pouco a torneira. Com esse procedimento estamos... E aí, gente? Vocês estão mexendo no chuveiro? Vocês estão alterando as características do chuveiro? Veja que vocês estão mexendo só na quantidade de água, certo? Conforme você abre mais ou menos uma torneira para sair mais água, você estava mexendo na vazão, que é a quantidade de litros por minuto, litros por segundo, que sai ali no chuveiro, tá bom? Então vamos lá, letra A. Diminuindo a resistência elétrica do chuveiro? Não, a gente não mexeu nas especificações do chuveiro. B. Diminuindo a corrente elétrica que atravessa o chuveiro? Também não, a gente não mexeu nisso, a gente mexeu na água. C. Diminuindo a massa de água que será aquecida por unidade de tempo? Com certeza. Se passa 10 litros por minuto nesse chuveiro e ele não dá conta de aquecer, se eu colocar 5 litros por minuto, ou seja, diminuir a vazão, fechar um pouco o registro, pode ser que ele funcione melhor. Então veja que usar o chuveiro envolve isso, né, gente? Ou você tem momentos que a gente tem que colocar realmente no ponto em que ele vai aquecer mais, porque tá muito frio, mas conforme vai passando aquele frio, vai vindo calorzinho, a gente pode colocar ali no morno e abrir um pouquinho menos a água. Então tá vendo que a gente tem que ter essa manha aí para usar chuveiro, né? Não é simplesmente só ir lá e usar. Porque dessa maneira até você vai estar economizando energia e água ao mesmo tempo, certo? Então é isso, a letra C é a correta. Esse pet é curtinho, gente, mas ainda bem que é curtinho, como eu disse para vocês, o tempo também desse bimestre vai ser muito curto, tá? Então a gente vai ter que dar uma acelerada na resolução aqui dessas atividades. Então não deixem acumular. E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço, até lá. Tchau, tchau.